deputado federal se levantou no Congresso Nacional e afirmou que a Frente Parlamentar Evangélica não é apenas um trabalho político. Segundo ele, a frente seria uma ferramenta espiritual para lutar contra as hostes do maligno dentro da Câmara. Outro parlamentar disse que antes de ser cidadão brasileiro, representante ou autoridade, ele é embaixador do Reino de Deus. Uma terceira voz afirmou que o objetivo da bancada é instalar o reino de Deus aqui no Brasil. Isso não foi dito num culto, não foi dito numa convenção religiosa, não foi dito numa reunião interna da igreja. Foi dito numa cerimônia oficial dentro da Câmara dos Deputados, a casa que decide as leis do país. E quem disse isso não integra um grupo marginal ou sem expressão política. Estamos falando da Frente Parlamentar Evangélica dentro do Congresso Nacional, uma frente que reúne, segundo dados, 209 deputados e 26 senadores, o que representa mais de 40% da Câmara e cerca de 32% do Senado, ou seja, quase 40% do Congresso Nacional. Em outras palavras, algo próximo de 4 em 10 parlamentares do Congresso Nacional está vinculado a essa frente. No dia 19 de maio de 2026 foi lançada a agenda legislativa da Frente Parlamentar Evangélica, e esse evento merece toda a atenção, não apenas pelo conteúdo da agenda, não apenas pelos projetos que ela pretende acompanhar e não apenas pelos temas de família, vida, infância, liberdade religiosa, liberdade de expressão, segurança pública, empreendedorismo, etc., educação, mas o evento merece atenção porque revela algo muito mais profundo, que é uma forma organizada, técnica, espiritual, como essa frente se organiza dentro do parlamento brasileiro. E aqui está a pergunta central desse vídeo: a fé está apenas participando da política ou a política está começando a virar instrumento de uma fé? A frase mais forte talvez tenha vindo do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Gilberto Nascimento. Ele afirmou que a frente não está ali simplesmente fazendo trabalho político. Reconheceu que os parlamentares são eleitos para legislar e fiscalizar, mas disse que a atuação organizada da frente também é uma ferramenta espiritual para lutar contra as hostes do maligno dentro da Câmara. Essa frase precisa ser levada a sério, porque ela muda a chave do debate, da interpretação. Uma coisa é um parlamentar religioso atuar politicamente inspirado por sua fé. Isso é legítimo e é democrático, e isso é protegido pela Constituição. Outra coisa é descrever o parlamento como campo de batalha espiritual contra as forças malignas. A democracia, como a gente sabe, pressupõe adversário político. A guerra espiritual pressupõe inimigos espirituais. São lógicas diferentes. Na democracia, quem discorda de mim não é meu inimigo, é meu adversário no debate público. Pode estar errado, pode ser criticado, pode ser derrotado no voto, mas continua sendo cidadão, continua tendo dignidade, continua podendo participar da vida política, da vida pública. Quando a divergência política é traduzida como combate às hostes do maligno, o adversário deixa de ser interlocutor e passa a ser ameaça moral. E isso é perigoso, porque temas como direito das mulheres, direito da comunidade LGBTQIA+, liberdade artística, educação científica, proteções das religiões de matriz africana, racismo religioso, saúde pública, pluralismo familiar, políticas de gênero, podem deixar de ser tratadas como divergências democráticas e passar a ser lidos como expressões do mal. Esse deslocamento é muito grave. O Congresso Nacional não é igreja, o Congresso Nacional não é púlpito, o Congresso Nacional não é campo de batalha entre santos e demônios. O Congresso Nacional é a casa da representação popular, é o espaço do conflito legítimo, é o lugar onde a sociedade plural constrói regras comuns. E é aqui que a coisa fica séria, porque não estamos falando de uma frase perdida no calor de um discurso, estamos falando de uma linguagem repetida ao longo da cerimônia. Em uma sociedade plural, ninguém pode ser tratado como agente do mal simplesmente porque defende uma concepção diferente de família, ou de educação, ou de liberdade, igualdade e de direitos fundamentais. A democracia enfraquece quando o adversário vira demônio. O Estado laico enfraquece quando a disputa legislativa passa a ser narrada como guerra espiritual. Mas esse não foi um episódio isolado, e o que veio depois reforçou a mesma lógica. Toda a cerimônia teve uma liturgia política religiosa muito clara. Houve saudação religiosa, houve oração, execução do hino nacional, houve composição de mesa com parlamentares e lideranças, houve testemunhos pessoais, citações bíblicas, houve linguagem de missão espiritual, houve apresentação de institutos de apoio técnico, houve ato simbólico de entrega da agenda e houve uma conexão direta entre fé, parlamento, sociedade civil e projetos de Brasil. Essa liturgia importa, porque em política a forma também comunica poder, não é só o conteúdo que fala, é o modo como o espaço é organizado. É quem fala,
quem ora, quem entrega o documento, quem aparece na foto e quais símbolos são mobilizados, quais palavras são repetidas. E nesse evento a linguagem dominante não foi apenas a linguagem da representação parlamentar, foi também a linguagem de missão religiosa. Mas é preciso olhar com cuidado para o conteúdo dessa agenda, porque quando a gente observa os temas que são anunciados, percebe que as palavras parecem consensuais. O problema está no conteúdo político que pode ser colocado dentro dessas palavras. Logo na abertura dessa agenda legislativa 2026, ela foi apresentada como algo maior do que o conjunto de prioridades legislativas. Foi descrita como uma expressão de uma visão de país construída a partir de valores, princípios da convicção de que a participação responsável dos cristãos na vida pública é legítima, necessária e relevante para o fortalecimento da democracia, das instituições e da sociedade brasileira. Até aqui é possível compreender essa fala dentro do pluralismo democrático. Cristãos podem participar da política, evangélicos podem participar da política, católicos também podem participar da política, todas as religiões podem participar dessa disputa de ideias na esfera pública. Isso é democracia. O problema não é a fé entrar na política, o problema é a política virar instrumento de uma fé. Esse é o ponto central desse vídeo. A Agenda 2026 foi apresentada como resultado de um acompanhamento técnico de mais de 1000 proposições legislativas dentro do Congresso Nacional. Segundo a cerimônia, esse monitoramento permitiu selecionar diretrizes estratégicas, temas prioritários, projetos que orientarão a atuação da bancada ao longo do ano. E aqui parece também que tem outro elemento decisivo. Isso não é improviso, não é uma reação emocional de bancada, é um método, é estratégia, é máquina política funcionando. Isso mostra profissionalização. Não se trata de reação a temas pontuais, não se trata de voto individual, não se trata apenas de opinião religiosa. Trata-se de uma estrutura organizada de incidência política. A frente monitora várias proposições, seleciona prioridades, articula parlamentares, recebe apoio técnico, dialoga com institutos, constrói narrativa pública e assim pretende orientar a atuação parlamentar em 2026. As pautas anunciadas envolvem defesa da vida desde a concepção, fortalecimento da família, proteção da infância, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade econômica, segurança jurídica, empreendedorismo, segurança pública, vários temas, desenvolvimento social, proteção da mulher, combate às drogas. E aí é que tá, essas palavras isoladamente podem ser consensuais, porque quem é que seria contra proteger crianças? Quem seria contra a segurança jurídica? Quem seria contra a liberdade religiosa? Quem seria contra políticas públicas para vulneráveis? O problema não está nas palavras, o problema está em como essas palavras podem ser usadas. Vamos pegar a palavra vida, por exemplo. Ela parece indiscutível, mas na política, nenhuma palavra importante vem sem disputa. Defesa da vida desde a concepção pode significar uma proteção legítima sobre a vida, mas também pode servir para restringir políticas públicas sobre a saúde reprodutiva. No Brasil, o aborto continua sendo crime, mas a gente sabe que há hipóteses legais de aborto, onde o aborto é permitido, onde há risco à vida da gestante, gravidez resultante de estupro, anencefalia, são essas 3 hipóteses. O problema é que mesmo nesses casos têm surgido barreiras políticas, administrativas, médicas e religiosas para dificultar o acesso ao aborto legal no Brasil, mesmo dentro dessas 3 hipóteses. O STF precisou intervir, por exemplo, e suspender restrições do Conselho Federal de Medicina, que na prática poderia inviabilizar procedimentos seguros em caso de estupro. A disputa também aparece no Congresso em outros projetos, como o Estatuto do Nascituro, que pretende dar proteção absoluta à vida desde a concepção, inclusive em situações de estupro, com risco à vida da gestante e inviabilidade do feto. Aqui está o ponto central. Uma coisa é proteger a vida e a informação, outra é transformar essa proteção em imposição absoluta, apagando a dignidade, a saúde, a autonomia e o sofrimento concreto da mulher. Quando a defesa da vida impede o exercício de direitos já previstos em lei, ela deixa de ser apenas proteção moral da vida e passa a funcionar como controle religioso e político sobre o corpo da mulher. E aí a pergunta muda. Estamos falando de proteção da vida ou de uma tentativa de impor uma visão moral específica, religiosa, na saúde pública e na saúde das mulheres? Agora vamos falar da palavra infância. Como ela aparece. Quem é contra proteger criança? Ninguém seria contra. Mas justamente por isso, essa palavra virou uma das ferramentas mais poderosas da censura moral. Proteção da infância pode significar proteção real das crianças e adolescentes, mas muda e também pode ser usada para censurar debates sobre diversidade de gênero, sexualidade, ciência e pluralismo.
Isso não é só discurso. Essa disputa já chegou no Supremo. O STF tem derrubado várias leis municipais que tentam proibir o debate de gênero e orientação sexual e diversidade nas escolas. Teve a DPF 457, 461, 460, onde o STF afirmou que esse tipo de proibição viola a liberdade de ensinar, de aprender, viola o pluralismo pedagógico, a igualdade e também a competência da União, né? Que essa matéria seria de competência da União e não dos municípios. A lógica do Supremo Tribunal é direta. Silenciar esses temas não protege as crianças e adolescentes, ao contrário, pode reforçar preconceitos, inviabilizar grupos vulneráveis e transformar a escola em um espaço de censura. O mesmo movimento apareceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 23, quando parlamentares tentaram impedir o uso de recursos públicos para qualquer ação relacionada a gênero, orientação sexual, pluralismo familiar, aborto, cirurgia de transição, etc. Esse dispositivo foi vetado. O Ministério Público Federal depois apontou que aquilo era uma forma de contrabando legislativo para tentar usar uma lei orçamentária para impor uma agenda moral e ideológica. Agora, a liberdade religiosa, ela pode significar a proteção às crenças contra a discriminação, mas também pode ser usada como escudo contra normas antidiscriminatórias. E talvez a palavra mais disputada de todas seja família, porque todo mundo diz defender a família. Mas a pergunta é, qual família? Família pode significar proteção social dos vínculos familiares, mas também pode ser mobilizada para transformar um modelo religioso específico de família em parâmetro obrigatório para toda a sociedade. A palavra família pode parecer neutra, mas muitas vezes ela vem carregada de uma ideia muito específica: família como união entre homem e mulher, casamento, filhos, papéis sociais tradicionais. Essa pode ser uma crença religiosa legítima no espaço privado. O problema começa quando essa crença quer virar uma regra obrigatória para todos. Foi exatamente isso que veio no debate enfrentado pelo Supremo Tribunal em 2011, quando o Supremo reconheceu que a união estável homoafetiva poderia ser uma entidade familiar, garantindo aos homossexuais, aos casais do mesmo sexo, os mesmos direitos das uniões heteroafetivas. Ou seja, não teve consenso no Congresso Nacional para legislar sobre esse tema, muito presente na sociedade, uma realidade inescapável. Precisou entrar com uma ação no Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal trazer essa proteção para a sociedade, para essas famílias diferentes. Depois o CNJ proibiu que os cartórios recusassem casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ou a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Ou seja, o Supremo afirmou que essas famílias existem juridicamente, mas até hoje há projetos no Congresso tentando limitar ou reverter esse reconhecimento. Então até hoje existem projetos no Congresso Nacional que tentam reverter o que já de fato existe há muito tempo, foi regulamentado pela decisão do Supremo, ou seja, famílias de pessoas do mesmo sexo existem, devem ser protegidas e tem projetos de lei querendo que isso volte para trás como era antes e essas famílias ficariam desprotegidas. Há propostas que buscam impedir que relações entre pessoas do mesmo sexo sejam equiparadas ao casamento ou entidade familiar, então. Então, quando certos grupos falam em defesa da família, a pergunta que precisa ser feita com cuidado é se estão defendendo todas as famílias reais, com seus vínculos de afeto, cuidado, responsabilidade e solidariedade, ou se estão tentando transformar uma concepção religiosa de família em lei para todo mundo, porque uma coisa é proteger a família, outra coisa é usar a palavra família para negar direitos, para hierarquizar os afetos, dizer que algumas pessoas podem amar, casar, construir uma vida e outros não podem ser plenamente reconhecidos pelo Estado. No Estado laico, a lei não pode funcionar como uma extensão de uma doutrina religiosa. Aqui que está o ponto central. Proteger famílias é fortalecer vínculos reais de cuidado. Impor um modelo de família é controlar a sociedade em nome de uma moral específica. Por isso a pergunta fundamental não é se as palavras são bonitas, a pergunta é quais projetos concretos serão defendidos em nome desses valores. É exatamente aí que entram os exemplos concretos, que eles importam, porque o slogan bonito todo mundo tem. O teste democrático começa quando a gente pergunta qual direito será ampliado e qual direito será restringido em nome desse slogan. A democracia não pode se contentar com slogans, é preciso examinar os efeitos das propostas. O Estado laico existe justamente para isso, para impedir que conceitos religiosos, ainda que sinceros, respeitáveis, sejam automaticamente transformados em norma para todo mundo e obrigatório para todos. O Brasil não é um país ateu, a gente já sabe, o Brasil não é um país antirreligioso, o Brasil não expulsa a religião da vida pública, mas o Brasil também não é um Estado cristão, o Brasil é uma república laica, é um Estado plural. Isso significa que o Estado deve proteger igualmente católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas,
candomblecistas, judeus, muçulmanos, budistas, religiões indígenas, ateus, agnósticos, pessoas sem religião, todos. O Estado laico não existe para diminuir a fé. O Estado laico existe para impedir que uma fé domine as demais. Esse é o ponto. Quando a Bíblia orienta a consciência de um parlamentar, estamos no campo da liberdade religiosa. Mas quando a Bíblia quer substituir a Constituição, entramos diante de um outro problema. Na cerimônia de lançamento das diretrizes da Frente Parlamentar Evangélica para 2026, o deputado Dr. Luiz Oswaldo recorreu a passagens bíblicas para explicar a presença dos parlamentares naquele espaço. Ele mencionou a história de Esther da Bíblia, lembrando que a ideia talvez tenha sido alguém que tenha sido colocado em determinada posição para este tempo. Essa imagem é poderosa. Ele sugere que os parlamentares estariam no Congresso em um momento específico da história, chamados a assumir uma missão diante de Deus e da sociedade. Ele também citou o Deuterônimo da Bíblia, falando da necessidade de obedecer os estatutos, de guardar aquilo que está escrito no fundamento, nas ações e na palavra. Na lógica da fala, a atuação pública deve ser guiada por fundamentos espirituais e convicções religiosas firmes. Isso é legítimo como testemunho de fé, mas quando se transpõe isso para a atuação legislativa, surge uma pergunta inevitável. Qual o lugar da palavra religiosa dentro de um parlamento laico? A palavra pode orientar a consciência do parlamentar, é verdade, mas ela pode substituir a Constituição, pode fundamentar a vida espiritual de uma comunidade, mas pode ser razão suficiente para criar leis obrigatórias para toda a população? Essa é a fronteira que precisa ser preservada. Então veio uma das frases mais importantes do evento. A deputada Grace Elias afirmou que uma frente parlamentar evangélica sem agenda legislativa corre risco de atuar de uma forma apenas reativa. Disse que uma frente com prioridades definidas transforma a intenção em resultado, debate em ação e compromisso em entrega para a população. Até aí, trata-se de uma fala de uma organização política, mas ela também afirmou que a agenda ajudaria a fortalecer a união entre parlamentares no objetivo de instalar o reino de Deus aqui no Brasil. Essa frase é central, porque em uma igreja falar em reino de Deus pertence à linguagem da fé, mas no Congresso Nacional a expressão ganha outro peso. Como eu falei, o parlamento legisla para todos, legisla para cristãos e não cristãos, cidadãos com e sem religião. Então, quando uma agenda legislativa é associada à instalação do reino de Deus no Brasil, a pergunta constitucional aparece com força. A agenda pretende defender valores religiosos no debate democrático ou pretende converter esses valores em projetos de Estado? Essa diferença é tudo, porque a fé, como eu falei, pode entrar na política, mas a política não pode virar um instrumento da fé. Ainda na reunião, o deputado federal Silvio Antônio reforçou a mesma lógica com outra imagem bíblica de Jeová Nissi, dizendo: o Senhor é nossa bandeira. Ele sustentou que há pautas ligadas diretamente aos princípios e valores cristãos que ficam acima das bandeiras partidárias, denominacionais e regionais. E foi além. Afirmou que antes de serem cidadãos brasileiros, representantes ou parlamentares ou autoridade, eles, os congressistas da Frente Parlamentar Evangélica, seriam também cidadãos do céu, embaixadores do reino de Deus. Essa frase tem enorme força simbólica, porque ela define uma identidade política que ultrapassa o partido, a religião, a denominação religiosa e até a cidadania nacional. A autoridade parlamentar passa a ser narrada a partir de uma missão transcendente. E aqui uma pergunta precisa ser feita com serenidade. Quando alguém exerce mandato no Congresso Nacional, atua como representante do povo brasileiro ou como embaixador de uma ordem religiosa, isso é legítimo? Do ponto de vista da fé pessoal, alguém pode se considerar embaixador do reino de Deus, mas do ponto de vista constitucional, o mandato parlamentar é civil, é republicano, é laico. O parlamentar não pode tomar posse em nome da igreja, ele toma posse jurando proteger a Constituição, e a Constituição não pertence a uma religião, ela pertence ao povo brasileiro em sua pluralidade. Essa tensão atravessou todo o evento. Até aqui alguém poderia dizer: tá bem, é só uma linguagem religiosa. Mas a agenda também tem consequências materiais muito concretas. E uma delas é dinheiro. Muito dinheiro. O deputado Marcelo Crivella trouxe uma outra pauta concreta e muito importante: a imunidade tributária das igrejas. Ele defendeu que o Estado laico significa que o governo não ajuda a igreja, mas também não pode tributá-la. Depois mencionou a PEC número 5, projeto de emenda constitucional 5 de 2023, dizendo que ela deveria ser votada para retirar as garras da tributação do altar. A expressão é forte: garras da tributação do altar. Ele transforma o tributo em ameaça espiritual. Mas aí vem a pergunta incômoda: mais imunidade para quê? Para proteger o culto e impedir perseguição religiosa? Ou para ampliar a blindagem patrimonial que já vem sendo testada em situações muito controversas? Porque essa discussão não é abstrata. Depois da emenda constitucional de número 132, a Constituição deixou apenas de falar em templo de qualquer culto
e passou a falar entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive organizações assistenciais e beneficentes. E esse projeto de emenda 5 da Constituição tenta ampliar ainda mais a imunidade, alcançando a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviço das entidades religiosas. Perceba o deslocamento, a discussão sai da proteção do culto e entra a proteção da estrutura econômica das entidades religiosas. E é aqui que a discussão deixa de ser abstrata e começa a ficar desconfortável. A Igreja Universal, por exemplo, pediu imunidade para um helicóptero Bell 429, o modelo, avaliado em 35 milhões de reais, sob argumento de que é necessário o uso do transporte para pastores, cultos e eventos. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Sorocaba, discutiu a imunidade envolvendo um avião, também sob argumento de deslocamento pastoral. O pedido foi rejeitado pela Justiça do Rio de Janeiro. A Igreja Comunidade Cristã do Rio de Janeiro pediu imunidade para Jaguar, Porsche, BMW. O Judiciário rejeitou, apontando desvio de finalidade para atender interesses individualizados dos usuários dos veículos. E a Assembleia de Deus em Sorocaba, por exemplo, discutiu o IPTU sobre lote em resort, condomínio de alto padrão, sob argumento de descanso e lazer dos pastores familiares. Perdeu o processo em segunda instância. Já a Igreja Universal, em caso semelhante, no mesmo resort, venceu o processo. Então uma pergunta precisa ser feita: até onde vai a proteção da liberdade religiosa e começa o privilégio fiscal? A imunidade tributária nasceu para proteger a fé contra a perseguição do Estado. Não nasceu para cobertar luxo. A imunidade tributária religiosa não serve para proteger patrimônio especulativo da igreja. Não serve para garantir o conforto privado de líderes religiosos. E não é para virar estratégia de expansão patrimonial sem controle. A fórmula é simples: liberdade religiosa sim, perseguição fiscal não. Blindagem patrimonial de luxo também não, porque quando a imunidade deixa de proteger o altar contra o abuso do Estado e passa a proteger helicóptero, avião, carros de luxo, terreno em resort, a sociedade tem o direito de perguntar: ainda estamos falando de liberdade religiosa ou já estamos falando de um privilégio fiscal em nome da fé? Mas a pauta tributária é só uma parte, porque a agenda também mira algo maior, as eleições de 2026. Quando o presidente da Frente Parlamentar fala em levar propostas a candidatos da presidência da República, o movimento deixa de ser apenas legislativo, passa a disputar também o desenho do próximo governo. O deputado federal Gilberto Nascimento, presidente da Frente Parlamentar, tratou das eleições de 2026. Ele afirmou desejar que os membros da Frente Parlamentar retornem e que os novos parlamentares sejam eleitos para reforçar a Câmara e o Senado. Também disse que conversou com pessoas do Tribunal de Contas da União para preservar propostas de governo que serão levadas a candidatos da República como contribuição da Frente Parlamentar Evangélica. Esse ponto amplia muito o alcance da agenda, não apenas uma agenda legislativa interna, é uma agenda que busca influenciar programas de governo. Em uma democracia, grupos sociais podem apresentar propostas a candidatos. Empresários fazem isso, sindicatos fazem isso, movimentos sociais também fazem isso. E organizações religiosas também podem fazer isso. O problema, novamente, está no conteúdo. Uma coisa é uma organização religiosa defender políticas públicas compatíveis com a Constituição. Outra coisa é apresentar uma plataforma de governo orientada por linguagem de missão espiritual, batalha contra o maligno, instalação do reino de Deus e rejeição de neutralidade moral do Estado. Esse é o ponto constitucionalmente delicado. A democracia permite que a religião fale, a gente sabe disso, mas a laicidade impede que a religião governe como religião. A democracia permite que os fiéis votem, logicamente, mas a Constituição impede que dogmas sejam impostos como lei civil para todo mundo. A democracia permite que parlamentares tenham fé, mas o mandato parlamentar não é ministério religioso. A lei deve poder ser justificada em termos públicos. Isso significa que, para valer para todos, uma lei precisa ter razões compreensíveis para todos, inclusive para quem não compartilha da fé que inspirou aquele legislador. Esse é um teste democrático importante. Se a única razão para aprovar uma lei é a minha religião manda, essa religião pode orientar a vida do fiel? Pode, mas não pode bastar para obrigar toda a sociedade. Por outro lado, se a proposta pode ser defendida com base em direitos fundamentais, proteção concreta de pessoas, igualdade, segurança pública, saúde pública, educação, dignidade humana, então ela entra no debate constitucional. E essa distinção é fundamental. Não se trata de calar a religião, mas trata-se de traduzir os argumentos religiosos em razões públicas. Mas a tentativa de influência não aparece apenas na pauta tributária ou eleitoral, aparece na forma como alguns discursos aparecem e são apresentados como solução de igreja para problemas complexos. Na reunião de lançamento,
das pautas de 2026 da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Crivella também afirmou que igreja forte é crime fraco e que igreja forte é família e pátria forte. Essa frase é poderosa, ela comunica uma ideia simples: quanto mais forte a igreja, menor seria a criminalidade. É claro que comunidades religiosas podem ter papel social importante nisso. Igrejas podem acolher pessoas, podem oferecer rede comunitária, as igrejas podem e acabam atuando mesmo para recuperar dependentes químicos, podem apoiar famílias, as igrejas podem produzir vínculos, podem ajudar pessoas em sofrimento. Isso deve ser reconhecido. O problema surge quando essa ideia vira fórmula de política pública. Segurança pública não pode depender de conversão religiosa. Crime não se enfrenta apenas com pregação. Crime se enfrenta com investigação, inteligência, prevenção, educação, urbanismo, política social, oportunidades, sistema de justiça eficiente, controle de armas, proteção de vítimas, respeito aos direitos fundamentais. As igrejas podem colaborar, mas o Estado não pode terceirizar sua política de segurança para instituições religiosas e também não pode tratar conversão religiosa como solução estatal para a criminalidade, porque o cidadão não religioso também tem direito à segurança. O jovem periférico não deve ser visto como alguém que só será salvo do crime se ele for convertido. A pessoa vulnerável não pode depender de adesão religiosa para ser protegida pelo Estado. O Estado deve servir a todos, com ou sem religião. Ainda na reunião de lançamento das pautas da Frente Parlamentar Evangélica 2026, o deputado Roberto Monteiro trouxe outro tipo de fala. Ele defendeu que a frente tem uma missão de alcançar vidas, ensinar, pregar e atuar em prol do reino de Deus dentro do mundo político. Esse tipo de fala mostra que o evento não se limitou a apresentar projetos. Ele também construiu uma lógica de pertencimento, construiu identidade, construiu uma narrativa de conversão, construiu a ideia de que o parlamento é um campo de missão. E novamente a pergunta constitucional aparece: qual o limite entre testemunho religioso legítimo e a transformação do espaço parlamentar em extensão de uma missão pastoral? O testemunho pessoal é protegido pela liberdade de expressão e pela liberdade religiosa, mas o parlamento não pode ser convertido em púlpito institucional. Na mesma reunião, o senador Waldir Raupp apresentou uma fala falando da sua conversão e relacionou fé à vida pública e à administração do Estado. Ele afirmou que governos teriam muito menos dificuldade de administrar cidades, estados e até nação se a sociedade tivesse uma conversão ou participasse mais das igrejas. Essa ideia parece simples, mas é politicamente relevante. Ela sugere que problemas públicos poderiam ser reduzidos a uma transformação religiosa da sociedade. Ocorre que o Estado não pode depender de conversão religiosa para funcionar. O Estado precisa funcionar para todos, para quem se converteu e para quem não se converteu, para quem frequenta a igreja e para quem não frequenta, para quem não crê e para quem crê também. A política pública não pode partir da premissa de que a sociedade ideal é uma sociedade convertida. Ela precisa partir de uma premissa de que a sociedade real é plural e que o Estado deve organizar a convivência entre pessoas que acreditam em coisas diferentes. Mas talvez a parte mais importante da cerimônia não tenha sido uma frase, mas sim a estrutura da reunião. Porque quando uma bancada religiosa ganha instituto, agenda, monitoramento, formação de quadros, ela deixa de ser apenas uma bancada e vira um ecossistema de poder. Outro elemento importante é a presença de institutos de apoio. Foram mencionados Family Talks, Instituto Isabel, Instituto Aliança Cristã. Esses nomes não aparecem como detalhe lateral, eles aparecem como parte da nova estrutura da Frente Parlamentar Evangélica. Foi dito que essas parcerias representam um amadurecimento institucional, especialmente pela união entre convicção espiritual e capacidade técnica. Também foi afirmado que o Instituto Aliança Cristã funcionaria como instrumento de apoio da Frente Parlamentar Evangélica, à semelhança de outros institutos que dão suporte técnico a frentes parlamentares. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma profissionalização da pauta religiosa do Congresso Nacional. Não é apenas uma bancada, é uma bancada com agenda, e uma agenda com apoio técnico de formulação ideológica. Essa formulação ideológica está ligada, como a gente viu, à ideia de missão espiritual. Esse arranjo cria todo um ecossistema político-religioso, parlamentares, assessores, institutos, técnicos, voluntários, intercessores, lideranças religiosas, sociedade civil organizada, monitoramento de proposições, articulação com candidatos, formação de lideranças, produção de discurso público. Essa é a novidade. A Frente Parlamentar Evangélica não está apenas reagindo a pautas de costume, está tentando se estruturar como plataforma permanente de influência religiosa sobre o Estado. Isso precisa ser observado com muita atenção. É todo um ecossistema que precisa de uma narrativa apresentada que ali foi clara. O Brasil estaria vivendo uma crise moral e espiritual. A presidente do Instituto Aliança Cristã, Thaí Amaral,
Moura, apresentou uma fala com forte densidade ideológica. Ela afirmou que a agenda não é apenas legislativa, mas expressão de uma nova visão de Brasil. Disse que toda crise política é antes uma crise moral, que toda crise moral é antes uma crise espiritual. Essa frase revela bastante, né? Porque ela desloca a interpretação dos problemas nacionais. A crise política não seria apenas institucional, não seria apenas econômica, social, educacional, seria antes de tudo uma crise moral e mais, seria uma crise espiritual. Essa leitura permite apresentar a agenda legislativa como uma resposta civilizacional, não apenas como programa parlamentar, não apenas como uma lista de projetos, não apenas como uma pauta conservadora, mas como instrumento de restauração moral e espiritual do país. Thaí Amaral afirmou que a agenda serve para ocupar o campo das ideias, formar liderança, incentivar debate público, produzir pensamento, fortalecer a presença cristã nas grandes discussões nacionais. Esse ponto é decisivo, porque mostra que a atuação da Frente Parlamentar Evangélica não é apenas legislativa e também não é apenas defensiva, é formativa. Ela quer produzir ideias, quer formar quadros, quer disputar cultura, quer influenciar gerações, quer organizar uma visão de Brasil. Mas há um ponto sensível nessa fala. Thaí Amaral descreveu uma sociedade hiperconectada, mas solitária. Falou de crianças educadas por algoritmos, falou de famílias enfraquecidas, de pais exaustos, de mães levadas a acreditar que a maternidade seria um peso e não uma vocação de amor e construção do futuro. Esses problemas são reais mesmo. A solidão é real, o impacto dos algoritmos sobre crianças é real, o esgotamento dos pais também é real, a fragilização dos vínculos familiares também é real, mas esses fenômenos não podem ser tratados apenas como sintomas de uma crise moral ou espiritual. Eles também têm causas sociais, econômicas, tecnológicas, políticas muito concretas. Tem relação com jornada de trabalho exaustivas, precarização da vida, tem relação com o aumento da desigualdade social, com a insegurança econômica, com falta de políticas públicas de cuidado, com crise de saúde mental, com escolas sobrecarregadas, com ausência de regulação adequada das plataformas digitais, com a dependência crescente de crianças e adolescentes em relação às telas, com a falta de tempo real das famílias para convivência, descanso e formação. Então o problema não está em reconhecer que há uma crise. O problema está em definir a causa da crise apenas como perda de valores espirituais, porque quem define a causa também quer definir a solução. Se a crise é apresentada como espiritual, a solução tende a ser religiosa. Esse é o ponto. Se a crise é apresentada como moral, a solução tende a ser a moralização da sociedade. E nesse ponto que a Agenda 2026 da Frente Parlamentar Evangélica deixa de aparecer apenas como uma lista de projetos legislativos. Ela passa a funcionar como uma proposta de interpretação do Brasil. Uma interpretação segundo a qual os grandes problemas da sociedade decorreriam da perda de fundamentos cristãos. E a resposta seria fortalecer a presença cristã nas instituições, na cultura, na política e nas grandes discussões nacionais. Esse é um deslocamento importante. O debate sai do campo das políticas públicas universais e entra no campo da restauração moral e espiritual da sociedade. Não há problema em grupos religiosos apresentarem sua visão de mundo. Como eu falei já algumas vezes, faz parte da democracia isso. O problema começa quando essa visão pretende se tornar a régua pública dominante para explicar todos os problemas sociais e orientar as soluções do Estado. Porque em um Estado laico, problemas públicos precisam ser enfrentados com políticas públicas universais, baseado em direito, evidências, igualdade e pluralismo, não com a imposição de uma leitura religiosa única sobre toda a sociedade. Em uma democracia plural, ninguém é obrigado a viver segundo a teologia do outro. Essa frase precisa ficar clara: o evangélico não pode ser obrigado a viver segundo a religião afro-brasileira, mas um bandista também não pode ser obrigado a viver segundo uma doutrina evangélica. O católico não pode ser obrigado a viver segundo a visão de um ateu militante, e o ateu não pode ser obrigado a viver segundo a Bíblia. O judeu não pode ser obrigado a viver segundo o Novo Testamento. E daí por diante. É para proteger a todos que existe o Estado laico. O Estado laico é o grande pacto de convivência entre pessoas que discordam sobre Deus. Esse é um pacto precioso, que quando o Estado escolhe uma fé como referência política privilegiada, todas as outras ficam em posição de risco, mesmo que isso comece com boas intenções, mesmo que comece com uma linguagem de família, mesmo que comece com uma linguagem de defesa da moral, mesmo que comece com um discurso de proteção. A história mostra que essa fusão de religião e poder político e certeza religiosa quase sempre pesa contra as minorias. E no Brasil, isso tem um componente ainda mais sério. Nós temos uma história de perseguição longa contra religiões de matriz africana. Temos terreiros atacados, temos mães de santo e pais de santos ameaçados e mortos. Só no relatório de intolerância e violência religiosa, que pegou uns 4 ou 5 anos, é noticiado o assassinato de 26 lideranças religiosas afro-brasileiras de matriz africana. Temos crianças constrangidas em escolas, temos símbolos afro
religiosos demonizados, racismo religioso disfarçado de defesa da fé. Mas não são apenas as religiões minoritárias que ficam em risco quando uma moral religiosa majoritária tenta orientar o Estado. Pessoas homossexuais, população LGBTQIA+, também passam a ser tratados como uma ameaça à família, à infância, à moral e à ordem social. Direitos ligados ao casamento, à união estável, à adoção, reconhecimento familiar, educação, contra o preconceito, proteção contra a discriminação, tudo isso pode ser questionado em nome de uma única concepção religiosa, de família e de sexualidade. As mulheres também são afetadas, especialmente quando tenta se reduzir o papel feminino à maternidade, casamento, cuidado doméstico e família tradicional. É claro que a maternidade pode ser uma escolha legítima, bonita e central na vida das mulheres, mas ela não pode ser transformada em um destino obrigatório. A mulher também existe fora da família tradicional. A mulher existe como cidadã, como profissional, como estudante, como liderança, como pessoa autônoma, como sujeito de direitos. Quando uma agenda pública passa a tratar a família tradicional como eixo moral da sociedade, sempre tem o risco de diminuir o espaço de mulheres que não cabem nesse modelo, mulheres que não querem ter filhos, mulheres que criam filhos sozinhas, mulheres divorciadas, mulheres que trabalham fora, mulheres que sustentam suas famílias, mulheres que vivem outros arranjos afetivos e familiares. Por isso, quando se fala em liberdade religiosa, é importante perguntar: liberdade religiosa para quem? Para a maioria? Para todos? A liberdade religiosa não pode ser monopólio de quem tem mais deputados. A liberdade religiosa não pode ser monopólio de quem tem mais templos. Não pode ser monopólio de quem tem mais tempo de televisão. A liberdade religiosa não pode ser monopólio de quem tem maior capacidade de pressão. Liberdade religiosa só é verdadeira quando protege também a religião impopular, a religião minoritária, a religião perseguida, a religião demonizada. Mas também precisa proteger quem não se enquadra na moral da maioria. Protege o casal homoafetivo, a liberdade religiosa protege a mulher fora do modelo tradicional de família, protege a criança de terreiro dentro da escola, protege a pessoa que não quer viver segundo uma doutrina religiosa. A liberdade religiosa protege quem crê diferente e protege quem não crê. Esse é o teste real do Estado laico. O Estado laico não existe apenas para proteger a fé forte, existe para proteger a convivência entre todos. Defender a liberdade religiosa da maioria é fácil. O desafio constitucional é defender a liberdade religiosa de quem é visto como uma ameaça pela maioria. Por isso, uma agenda legislativa religiosa precisa ser observada com cuidado, não porque a religião seja ilegítima, mas porque o poder é perigoso. Toda religião, quando vira poder político, sem limites, pode oprimir. Todo grupo, quando acredita ter uma missão sagrada para governar para os outros, pode se tornar intolerante. A certeza absoluta é péssima conselheira do Estado. A política democrática precisa de dúvida, precisa de escuta, precisa de limite, precisa de pluralismo, precisa aceitar que ninguém sozinho possui a verdade total sobre a sociedade. Aliás, por isso que o pluralismo político é um fundamento da Constituição, é um dos 5 fundamentos, está lá no artigo 1º da Constituição, que nada mais é do que as diferentes correntes de pensamento na sociedade. Quanto mais teses e antíteses, melhor a síntese final, que vai formar a densidade verdadeira e plural da Constituição. A fé pode ser absoluta para o fiel, mas a lei civil precisa ser plural para a cidadania. Essa é a diferença. O Estado laico não pede que o religioso deixe sua fé em casa, ele pede apenas que o Estado não seja transformado em casa religiosa. Isso vale para todo mundo. Nenhuma religião deve ser perseguida e nenhuma religião deve ser privilegiada pelo Estado. Esse é um equilíbrio difícil, mas é indispensável. Por isso, a agenda legislativa 2026 da Frente Parlamentar Evangélica merece debate público. Olá, sou Renato Câmara Negro, mestre em educação, especialista em liberdade religiosa e laicidade. Nesse canal você vai encontrar debates como esse, que tentam traduzir essas polêmicas constitucionais, legais e sociológicas em debate sem juridiquês. Deixa um like aí para fortalecer o debate e siga o canal para mais material, para mais vídeos.